representa essa pessoa que ofertou, que dizimou na tua casa, porque já tinha seu ganho, já tinha seu salário. Também representa essa pessoa que não pôde dizimar nem ofertar. Mas eu peço que nesta noite o Senhor estenda suas mãos na direção da tua igreja, do teu povo, nessa noite, repreendendo o migrador, cortador, destruidor. Papai do céu, abre porta, não tem porta. Assim eu te peço que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Está aqui o teu servo, pastor Fabrício, que nessa noite vai ministrar a palavra do Senhor nesse culto do ensino. Eu peço agora, meu Deus, que você venha usar ele com grande autoridade, com grande sabedoria. Assim eu te peço, meu Deus, que o Senhor use o teu servo nessa noite, no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos receber o servo do Senhor com palma de vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus, mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Casa cheia, bênção de Deus, ó. Sem perca de tempo, abre a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 27. João, capítulo de número 10, versículo de número 27. Enquanto os irmãos procuram louvar a Deus pela vida de todos que aqui estão, os irmãos que estão nos dando a honra de estar nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Sinta-se à vontade. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 27. Todo mundo encontrou? Diz amém. Amém. Quem não encontrou, diga me espere. Escutei, vou esperar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos para a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 10, versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Glória a Deus. Diga assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A igreja pode se sentar nessa noite glorificando a Deus. Glória a Deus. Igreja, Deus me deu uma mensagem para mim pregar nessa noite, nesse culto de ensino. E Deus me levou nesse texto aqui, onde eu li, e o Senhor Jesus, Ele falou ao meu coração: qual é a voz que você ouve? Observa que o próprio Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não está dizendo os bodes do diabo, não. Ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha que é ovelha ouve a voz de Jesus. E ele diz que ouve a minha voz e eu as conheço. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas. Jesus, elas ouvem, e Jesus conhece, e elas seguem a Jesus. E nessa mensagem com um tema: qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Jesus ou a voz do diabo? Nós vamos entrar nessa mensagem, e eu peço que a igreja preste atenção, para depois não ficar boiando. O que o pastor pregou? Não sei. Se ficar conversando, não vai entender a mensagem. Amém? Vamos lá. O que acontece quando não ouço a voz de Deus? Mateus, abre Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo de número 26 e 27. Preste atenção, o que acontece quando não ouço a voz de Deus?
Aqui é uma parábola que Jesus está falando acerca de 2 alicerces. Versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, e não a conhece e não pratica, comparou-lhe com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, todavia, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, ou a gente ouve e não pratica, nós estamos sujeitos à queda. Mas agora observa aqui, ainda com a Bíblia aberta, e o que acontece quando eu ouço a voz de Deus? Mateus 7, 24 e 25 diz assim: e todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todavia, quando eu não escuto a voz de Deus, para escutar a voz do diabo, eu caio. Mas se eu escutar a voz do Senhor e praticar, eu não irei cair. Por quê? Porque eu estou ouvindo e estou praticando, estou escutando. Observa aqui, a voz de Deus é para nós ser firmes e constantes. Quem sabe esse construtor, esses 2 homens, o construtor, um vai dizer: eu posso demorar, mas eu vou cavar em cima da rocha. Eu posso gastar picareta, eu posso gastar mastelete, eu posso gastar broca para furar, eu posso demorar 5 anos no fundamento, mas eu não vou procurar facilidade. Agora o diabo, ele sempre quer nos dar facilidade. Para que gastar ferramenta? Para que gastar tempo? Para que gastar horas e horas batendo no mesmo lugar? Edifica sua casa na areia, que é mais rápido. Eu creio que quando aquele homem daqui faz na areia, termina a casa, o homem que está cavando em cima da rocha ainda está nos seus primeiros metros de valeta. Mas depois que ambos terminam, aí veio a prova, a chuva, o vento bate, as ondas vêm, as águas pegam, aí vai provar. A que estava edificada na areia caiu. O diabo quer nos colocar facilidade. A Bíblia diz que o reino do céu não é facilidade. O próprio palavra diz: o reino do céu é tomado pelo esforço. Tem que se esforçar. O diabo que quer nos mostrar facilidade, o nada a ver, não precisa tirar isso, não precisa fazer isso, é a facilidade. Mas na hora que a prova vem, porque não ouviu a voz de Deus, fica para trás. Então a diferença de quem ouve permanece, de quem não ouve cai. Aleluia. E o que acontece quando eu ouço a voz do diabo? Observa o que acontece quando eu ouço a voz do diabo. Abre Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Olha o que acontece quando eu ouço a voz, quando nós ouvimos a voz do diabo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. Observa aqui um negócio aqui. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, vendeu uma herdade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo,
e reteve parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levando os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultou. E passando um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse: Pedro, dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, ou morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultou junto de seu marido. Observa o perigo de ouvir a voz do diabo, a voz de Satanás. O versículo de número 3 deixa bem claro que eles ouviram a voz de Satanás. Versículo 3 diz: então Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Então aqui prova que Satanás encheu o coração de Ananias. Encheu de quê? De mentira, para que mentisse ao Espírito Santo e reteve parte do seu preço. Observa, Satanás encheu, ele ouve tanta a voz de Satanás, que ele pensou que poderia enganar o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus. Porque Pedro está dizendo: olha, porque deixou Satanás encher o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo de Deus? E Pedro vai dizer: você não mentiu a homens, você mentiu para o próprio Deus. Quando a pessoa ouve a voz de Satanás, pensa que consegue mentir para o Espírito Santo de Deus e para Deus. Quando Satanás enche o coração de alguém, quando alguém deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás, vai entrar a mentira. Se você vê uma pessoa que só anda mentindo, é porque ela não está ouvindo a voz de Deus, ela está ouvindo a voz de Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira, e quem mente é filho de quem? Então Satanás encheu o coração de Ananias ao ponto dele mentir, dizer: não foi portanto, e sendo que ele reteve. O Senhor não dorme. Você prestou atenção? Quando a pessoa passa a escutar a voz de Satanás, essa pessoa pensou que ia mentir para o Espírito Santo da verdade. Aí a casa caiu. E antes dele morrer, Pedro vai dizer: olha, você não mentiu para homem, você mentiu para o próprio Deus. Por quê? Porque você permitiu que Satanás enchesse seu coração de mentira. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus, não teria acontecido o que aconteceu com ele. E ele mentiu, e em seguida ele caiu aos seus pés, se expirou e morreu. Você prestou atenção? O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. A mentira que Satanás soltou para esse homem, plantou no seu coração, fez com que ele tentasse mentir ao Espírito Santo de Deus e para o próprio Deus, que chegou o momento dele morrer. Ele se expirou e morreu. E em seguida, um período de 3 horas, a sua mulher, a Safira, ela vai entrar e perder: mulher, por quanto foi que tu vendeu aquela herdade? Portanto, eu creio que antes de Ananias ir lá, ele diz: olha, vamos combinar. Eu vou dizer que é portanto, eu vou chegar primeiro, eu vou dizer que é portanto. Quando você aparecer também, você vai dizer que é portanto. Presta atenção.
um homem que deixou Satanás, porque a palavra foi direcionada para Ananias. Ananias, porque você deixou Satanás encher o seu coração? Ele escuta a voz do diabo, que ele induz a sua esposa a mentir também. O perigo de escutar a voz de Satanás é porque, além da pessoa escutar, vai querer induzir a outra pessoa no mesmo erro. E ela disse, portanto, e Pedro, rapaz, por que vocês combinaram, armaram tudo isso, pensando que ia enganar o Espírito Santo de Deus? Da mesma forma que o seu marido morreu, tu também vai morrer. E ela, e foi sepultado. Preste atenção aqui. Uma família que Ananias e Safira, a Bíblia não diz que eles tinham filhos, filhas, diz que ele era marido e mulher. Ou seja, uma família, por ouvir a voz de Satanás, uma família foi destruída. O perigo de escutar a voz de Satanás: esta família foi destruída por dar ouvidos, por permitir Satanás encher o coração dele. Preste atenção aqui, o próprio texto afirma, e disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ele deu legalidade para ouvir a voz de Satanás, e a consequência por ouvir a voz de Satanás foi a família ser destruída. Se ele não tivesse filhos, então nem descendência ficou por ouvir a voz de Satanás. Esse é o perigo. Se a pessoa deixar de ouvir a voz de Deus, a probabilidade dela ouvir a voz de Satanás é grande. Por Ananias deixar Satanás encher o coração dele, ele foi mentir. Uma pessoa que vive mentindo, será que encheu o coração dela? E qual é o risco do coração ser cheio de mentira? Perder a família. Você pode observar que quantos e quantos casamentos são destruídos por causa da mentira. Eu não digo aqui, eu digo lá fora. Quantos e quantos quer se prostituir e assenta o prostíbulo e diz, mulher, eu estou indo para uma pelada. Mentira, camuflando a verdade para se prostituir. Quantas pessoas inventam mentira para atrair a sua esposa, para atrair o seu esposo? Por que isso? Porque Satanás já plantou a semente, porque já perdeu a direção de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. Tem gente que inventa desculpa, mentira para tudo. Eu não vou por isso, por aquilo, não vou para a igreja, não vou para aqui, não vou para a consagração, não vou por causa disso. Às vezes é mentira. Aí Deus está olhando do céu e está dizendo, por que tu deixou Satanás encher o teu coração para que mentiste? Quantos inventam desculpa, mentiras, para não vir para a igreja, para não congregar, para não evangelizar? Quantos? É Deus dizendo, meu filho, é porque perdeu o ouvir da minha voz para passar a ouvir a voz de Satanás. Quando a gente ouve a voz de Deus, a Bíblia fala a voz de Deus. Quantos querem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? A Bíblia diz assim, não deixar de congregar como é de costume de muito. A voz de Deus é essa. Aí a pessoa não ouve, não vou hoje, não vou amanhã. 4 dias de culto, falta o primeiro, fica 3, depois falta 2, fica só 2, falta 1. Aí o diabo, se eu já derrubei 2, se eu derrubei 1, se eu derrubei 2, derrubei 3, para me arrancar o outro, acabou. Aí Satanás enche o coração. Aí escuta a voz de Satanás, tu é a igreja. Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Aí começa a escutar a voz do Senhor, dizendo, não precisa congregar, porque eu congrego em casa. Aí Deus olha do céu, está ouvindo a voz de Satanás.
Nós não somos a igreja, nós somos os membros do corpo de Cristo. Para nós ser considerado como igreja, a gente tem que estar reunido, congregando. E Satanás enche a cabeça de muitos, o coração de muitos. Para que ir para a igreja? Para que congregar? Para que orar? Ai Deus, cuidado. Quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus, com certeza vai passar a ouvir a voz de Satanás. Vamos correr. Aqui nós vemos aqui que Ananias e Safira deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. O que aconteceu? A família foi destruída. O que acontece quando não ouço a voz de Deus e não obedeço? Abre Jonas. Jonas capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. O que acontece quando não ouço a voz de Deus e não obedeço? Jonas capítulo de número 1, versículo 1 em diante, que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Versículo 3: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, e para ir com ele até Tarsis, de diante da face do Senhor. Observa aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo: levanta-te, Jonas, vai até a grande Nínive. No versículo de número 13, ele se levantou, mas não foi para obedecer, foi para fugir. Eu que vou para Nínive, eu vou para o perigo de nós não obedecer a voz do Senhor. Observa que no versículo número 13, quando ele fugiu para a voz do Senhor, ele desceu para Jope, e ele comprou passagem para ir para Tarsis, e ele desceu para dentro do navio, e de dentro do navio ele desceu para um lugar abaixo do porão. E depois da tempestade que se levantou por causa de Jonas, ele é pegado e lançado para baixo, para dentro do mar. E quando ele é lançado para dentro do mar, ele vai passar a descer para dentro da boca do grande peixe, e o grande peixe vai descer para o fundo do oceano. Lá no capítulo de número 2, que vai dizer que Jonas orou, aí ele vai subir. Observa, olha isso daqui. Jonas recebe a ordem de Deus: vai para Nínive, ele vai para Tarsis, e ele sai descendo. Ele desce para Jope, ele desce para dentro do barco, ele desce para o porão, ele desce para dentro do bar, ele desce para dentro da boca do grande peixe, ele desce para o fundo do mar. Todavia, quando nós desobedece e não ouve a voz do Senhor, a gente não cresce, a gente só diminui. Você observou aqui? Ele recebeu a voz, mas ele não ouve a voz. Deus diz: levanta e vai para Nínive. Eu vou escutar essa voz, eu vou me levantar, mas eu vou fugir de Nínive, eu vou para Tarsis, eu vou para Jope, eu vou fugir. Ele poderia ouvir a voz do Senhor. Se ele ouve, ele ia fazer o quê? Ele ia subir, porque ele ia profetizar, ele ia clamar contra aquela grande cidade, porque ali ela já estava com a sua malícia, estava chegando, subindo até o Senhor. E ele vai desobedecer. Eu que vou para lá, vou nada, eu vou deixar de ouvir essa voz, eu vou ouvir é a voz da minha mente. Lá tem matador de profeta, rapaz. Deixa de ouvir a voz do Senhor para ouvir o seu instinto. Aí deu errado, ele só vai descendo. É assim a vida do crente. Quando nós deixa de ouvir a voz de Deus, a gente só cai.
a gente só vai para o fundo do poço. Mas ele vê que ele desobedeceu e só está descendo, agora ele vai orar. E o grande peixe vai vomitar, ele agora vai sair. Ainda dá tempo de ouvir a voz do Senhor. Ainda dá tempo de obedecer a voz do Senhor. Você observou que Jonas, ele recebe a ordem, mas ele não obedece. Ele só vai caindo. Não quer obedecer a voz do Senhor, não vai crescer. Não quer obedecer, só vai cair. Só vai cair, só vai descer, só vai minguar. Quer crescer espiritualmente? Quer crescer ministerialmente? Passa a ouvir a voz do Senhor e obedecer e praticar para você ver. Então, por não ouvir a voz de Deus, só afundou, só desceu. Vamos lá. Nós vimos aqui, quando a pessoa ouve a voz de Satanás, quando não ouve a voz de Deus. Agora vamos ver aqui o que acontece quando eu deixo de ouvir a voz do homem de Deus. Ah não, pastor, mas foi só Deus que falou com ele, aí ele se arrebentou. Ah não, mas ele escutou a voz de Satanás, espiritual. Agora o que acontece quando eu deixo de ouvir a voz do homem de Deus? Eu saber que é homem de Deus e não ouvir a voz dele. Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Olha o perigo de não ouvir a voz do homem de Deus. Atos capítulo 27, versículo de número 9 em diante. Nós vamos lendo aqui. Observa aqui. O que acontece quando eu deixo de ouvir a voz do homem de Deus? Versículo 9. Nós vemos aqui que no capítulo 27 está falando sobre Paulo é mandado para a Itália e o naufrágio do navio. Observa. Versículo 9. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incomodada, e com muito dano, não só para o navio, mas a carga, mas também para a nossa vida. Aí o versículo de número 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no capitão do que no que dizia Paulo. Observe esse negócio aqui. Paulo, ele estava jejuando. Ele diz: olha, está perigoso, vamos enfrentar a tempestade. Paulo admoestou, exortou, abriu os olhos, mas ele deixou de ouvir a voz. Aqui o centurião aqui deixou de ouvir a voz de quem jejuma, para ouvir voz de quem não tem intimidade com Deus da terra. Você vê o perigo de não escutar e não ouvir a voz do homem de Deus, para ouvir pessoas que você nem sabe se está com comunhão com Deus. O camarada tinha acabado o seu jejum, mas o centurião: eu prefiro ouvir o piloto, eu prefiro ouvir o capitão do que ouvir tu, Paulo. Preferiu dar crédito na pregação, preferiu confiar numa pessoa que não tinha comunhão com Deus do que de um homem de Deus. Você prestou atenção aqui? Ele está dizendo: olha, varões, eu vejo que a navegação há de ser incomodada, vai ter transtorno, vai ter tempestade, e com muito dano. Ele está dizendo: olha, rapaz, vai ter dano. Ele alertou: vai ter dano. Se nós meter a cara, a gente vai se arrebentar. Vai ter dano. E não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Ele deixou de ouvir o homem de Deus. Preste atenção.
Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, vai ter dano, não só para o navio. Navio representa o quê? Ministério. Por não ouvir a voz do homem de Deus, pode prejudicar o ministério, pode ter dano no ministério. E outra coisa, não é só o navio, não é só o ministério, mas também as cargas, as bênçãos. Por não ouvir a voz de Deus, a gente, além da gente correr o risco de perder o nosso ministério, a gente pode perder os nossos bens. A prosperidade nós podemos perder, a casa nós podemos perder, o carro nós podemos perder, a moto nós podemos perder. Por quê? Porque deixou de ouvir a voz do homem de Deus. E outra coisa, rapaz, não é só o navio, não é só as bagagens, mas também estamos correndo o risco de vida. Depois que o ministério cai por não ouvir a palavra, depois que perde os seus bens materiais, aí vai causar o quê? O desespero. O que vai acontecer? Quem sabe é distancia, se arrepende, é o diabo. Perdeu o ministério, perdeu bênção, ainda vai perder a vida para o diabo. Tudo por não ouvir a voz do homem de Deus, guiado por Deus. Olha o versículo de número 22. Olha o que pode dizer: mas agora vos admoesto, que tenhas bom ânimo, que não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Depois que Paulo alerta, cheio de Deus, vai ter dano. Isso é o homem de Deus falar assim: olha, não vai por aí, porque vai ter dano. Endireita o teu caminho, porque senão vai ter dano. Ele alerta, o homem de Deus está dizendo: olha, vamos pegar o caminho da palavra. A palavra está dizendo que é por aqui, a palavra manda congregar, a palavra manda orar, o líder está pregando, está falando, e a pessoa entra aqui, sai aqui, pensar que não, o dano chega, o ministério quebra, as bênçãos rebentam, e ainda corre o risco de vida, por não ouvir a voz do homem de Deus. Deixou de ouvir. Isso aqui é muito forte, pastor Elcio. Deixou de ouvir um camarada que estava com a sua vida em jejum, para ouvir vida de pessoas que nem de piloto e de capitão não sabe nem se tem uma vida diante de Deus. O século XX não é diferente. Tem pessoas que preferem aprender estudo de pessoa que não conhece do que com o próprio líder que sabe que é homem de Deus. Tem pessoas que acreditam mais no que a internet fala, do que o homem fala, do que acreditar naquele que a pessoa diz: esse daqui eu tenho certeza que é homem de Deus. Prefere dar ouvido em pessoa que nem sabe de onde é, do que dar ouvido no nome de Deus. Aí vai fazer o quê? Quebra a cara. Quebra a cara. O homem jejuava, rapaz. O homem alertou: olha, vai vir tempestade, nós vamos sem como, vai ter dano, vai ter perca. Aí deixou de ouvir o homem de Deus, que era homem de Deus, para ouvir pessoas que não sabem nem de que descendência ele era. É bem tanto que até o escritor aqui, Lucas, está dizendo: deixou de ouvir a Paulo para ouvir o piloto e para ouvir o capitão. Disse piloto, mas não disse o nome. Disse capitão, mas não disse o nome. Porque o céu só conhece nome quem tem compromisso com o céu. Paulo foi citado aqui por quê? Porque ele tinha um compromisso com o céu. Ele orava e Deus deu a revelação para ele. Escutar esse menino aí, rapaz, tá ficando doido, sem comer. Eu vou escutar o cara que está no controle, é o que está abafando, é o que está levando. Eu vou escutar o capitão que diz: olha, adiante vou ver, vira para a esquerda, do que ouvir um homem de Deus. Vamos lá. Versículo 23 está dizendo: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou
e a quem eu sirvo esteve comigo. Isso aqui é muito forte. Paulo está dizendo, porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. A quem eu sirvo. Então esse anjo aqui não pode ser um anjo, um mensageiro. Ele está dizendo, o anjo nessa noite ele veio. O que anjo é esse? O que eu sirvo. O próprio Deus esteve com ele aqui. Deixou de ouvir a voz do homem de Deus, que o próprio Deus se manifestava e revelava para ele, para ouvir voz de pessoas que não tinham compromisso com o céu, e nem o anjo do Senhor o visitava. Aí o povo está, olha, ouve a minha voz, porque o anjo visitou. O anjo do Senhor, qual que eu sirvo? O Deus disse que não vai acontecer nada com nós. Nada com nós. Não vai acontecer, nós não vamos morrer nesse naufrágio. Nós não vamos morrer nesse naufrágio. Aí o que acontece? Aí eles começam a navegar. Aí a Bíblia diz que a proa daquele barco sobe em cima de uma bancada de areia, e a violência da água espedaçou aquela embarcação. Aí os caras, olha, vamos matar todo mundo para não fugir. O centurião, rapaz, o negócio é certo. Esse homem alertou. Aí ele fez com que esses homens, os soldados não matassem Paulo e aqueles povos lá. Aí disse, olha, os que não sabem nadar, pula primeiro e se agarra nas tábuas, nos destroços que sobrou da embarcação para atravessar. Depois os que sabem nadar, pula e vai. E observa, então a embarcação, ó. Por quê? A Bíblia diz que a embarcação quebrou porque diz assim, ó, pula e se agarra nos destroços. Então significa que por não ouvir a voz do homem de Deus, a embarcação foi a ruína. Barco, ministério. Por não ouvir a voz do homem de Deus, o ministério pode ir para a ruína. Se o barco quebrou e as malas, as bagagens, os ouro que tinha ali dentro, as vestes que tinha ali, o alimento que tinha ali, o que aconteceu? Se perde tudo por desobedecer a voz do homem de Deus. Ele não morreu, nadou, caiu na ilha de Malta. Isso aqui é muito forte. No que caiu na ilha de Malta, lá ele vai na casa do pai de Públio, lá que está doente, e quando ele está indo, eles se afundaram, molharam, estava com frio, disse, vamos meter lenha aqui, fogo, mete fogo, e a víbora pica na mão de Paulo. Paulo sacode e lança aquela cobra dentro daquele fogo. E o povo lá, não escapou da tempestade. Se escapou da tempestade, agora certamente da picada dessa cobra aí, ele vai morrer. E não acontece nada, a mão não incha, não acontece nada. Aí o povo, rapaz, esse homem é diferente, é um Deus negativo. É porque aquele quem eu sirvo, quem eu sacrifico no jejum e na oração, ele não permitiu. Ele permitiu a picada da cobra, mas ele não permitiu morrer com o veneno da cobra. Aí chega na casa do pai de Públio, lá doente. Eu dei risada demais quando li esse texto. Ele estava doente de disenteria, caganeira. O rapaz não estava com caganeira mesmo. Desinteria, pode ver no texto lá. Aí ele chega lá, ele vai orar. No que ele ora, ele repreende aquela enfermidade. E o pai e o Públio, ele vai pegar e dar, honrar o homem de Deus, honrar o homem de Deus. E ele volta honrado. Agora observa um negócio aqui. Ele naufragou, Deus permitiu ele naufragar, mas a palavra do homem de Deus não caiu por terra. Ele permitiu ser picado pela cobra, mas não permitiu que o homem de Deus morra da picada da cobra. E a mesma mão que foi ferida foi a mesma mão que ele coloca na cabeça do pai de Públio e diz: sai agora a enfermidade. E ele foi curado. É Jesus dizendo: a área que está mais doendo em você vai ser a área que eu vou te usar para o povo aí fora. Aonde mais está doendo em você vai ser a forma que eu vou te usar, e eu vou te honrar aqui nessa terra.
Tudo bem, vamos lá. Então, por não ouvir a voz do homem de Deus, só perdeu navio, perdeu bagagem. Você viu o perigo de não ouvir a voz do homem de Deus? Qual é a voz que você está ouvindo? Do homem de Deus ou de quem você não conhece? Não, é um pastor lá acolá. E qual é o nome dele? É um pastor acolá. Qual é o ministério dele? É um pastor acolá. Será que ele é Senhor? Será que ele é homem de quantas mulheres? Deixa de confiar no homem de Deus para dar ouvido a picareta salafraia que não tem compromisso com o céu. Não deixa de olhar, de ouvir a voz do teu pastor, do homem de Deus, para dar ouvido para a pessoa que tu não conhece. Rebentou, porque não foi dar ouvido em Paulo, foi dar ouvido no piloto. Não, porque ele está com a farda de piloto, é uma farda bonita. Ele está com um homem bonito, farda bonita, limpinha, branquinha, de marinheiro. Mas não, Paulo está com de saco. E o cara está limpinho lá, e no céu está dizendo, está podre. Aí ouviu a voz desse povo, não ouviu a voz do homem de Deus, perdeu o barco. Será quanto custou aquele barco para fazer? Quantos dias de sono, de trabalho, por não ouvir a voz do homem de Deus, foi destruído de água abaixo? A riqueza, o dinheiro que foi aplicado em bertume, foi aplicado em madeiras para fazer navio, tudo de água abaixo. Fica quieto, trem. Tudo de água abaixo, por quê? Por não ouvir a voz do homem de Deus. Cuidado, por você não ouvir a voz do homem de Deus, tudo pode ir de água abaixo. Bora lá. Deixa eu ir para Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Lá, Gênesis, Bereshit, no princípio. Lá no comecinho. Eu gosto de falar essas palavras difíceis assim, é porque eu aprendi. E quando a gente aprende, a gente quer mostrar, né? Vamos lá. Por não dar ouvido à voz de Deus, perde o quê? Por não ouvir a voz de Deus, o que a gente perde? Bora lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo número 2, versículo 16 e 17. Aí depois que Deus forma tudo, pelo poder da palavra. Observa que depois que Deus faz o homem, versículo 17 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Segura aí. Deus ordenou ao homem, dizendo: ó, de todas essas árvores tu pode comer livremente. O que é livremente? O tanto que tu der vontade, pode comer. Mas dessa daqui, dessa única aqui, quem sabe Deus não comerá. Não comerá. Quantas árvores ali tinha? Quantas plantas ali tinha? Quantas frutas ali tinha? Várias. Mas só uma Deus proibiu. Só uma. Dessa daqui não. Mas dessas outras aí tu pode comer. Eu queria que um dono do mercado chegasse. Eu queria que o dono do Mateus chegasse: pastor Fabrício,
De tudo isso daqui tu pode comer, menos da carne do gado. Eu falei, se rebentou. Tudo isso aqui tu pode comer, menos a carne do gado. Eu nem de carne de vermelho eu gosto, rapaz. Eu não estou na carne não, eu estou no espírito. Eu quero é peixe, rapaz, é peixe. Meu Jesus comia era peixe assado. Ele ia se quebrar. Mas se tu comer dessa carne aqui, pastor Fabrício, a porta vai trancar e tu não vai pegar mais nada de dentro do Mateus. Se falasse pra ti, eu tua vida tu ia viver disso mesmo, tu não vai pegar disso aqui, tu vai pregar pra quê? A voz de Deus fala dessa forma. Agora vamos lá. Gênesis capítulo número 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1 em diante. Agora fala a respeito da tentação. Deixa eu guardar esse negócio aqui. A voz de Deus era dizendo, não come dessa, das outras não pode comer. Aí a voz do diabo. Olha a voz do diabo. Gênesis capítulo número 3, versículo número 1 para frente. Bora lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astúcia que todos os animais que o Senhor havia feito. E essa disse à mulher, presta atenção o que a serpente disse. É assim que o Senhor Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Olha o diabo com a mentira já dele. É assim que Deus disse, né? Que de toda a árvore não era para comer. Versículo de número 2. E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morra. Aí a serpente vai dizer assim, ó, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerá. Olha a serpente, o diabo vindo com a mentira. Deus disse que da árvore do jardim nenhum vai comer. Ela veio com a mentira camuflada. O diabo, quando ele quer derrubar alguém, ele vem com a mentirinha, ó. O diabo sabia. O diabo sabia que Deus tinha falado, ó, dessa daqui não come. E ele vai dizer, não, Deus disse assim, a mulher não. Então a mulher sabe, não, Deus disse que de tudo e nós podemos comer, menos dessa aqui Deus disse nós não podemos comer, nós não podemos nem tocar, porque se nós comer, nós vamos morrer. Ela conhecia aqui também a voz de Deus, não come dessa, das outras ela fala para Satanás, não é toda não, rapaz, eu sei, ele falou tudo e nós pode, menos dessa árvore que está no meio do jardim, começando, dessa aqui não pode, então ela sabia. Aí essa foi a voz de Deus. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerá. E ela, opa. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que essa serpente, o diabo, porque Deus disse, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Deixou de ouvir a voz de Deus, não coma, para ouvir a voz do diabo, coma. Escute isso daqui. Quando a pessoa olha, o olho tem degraus para chegar até a queda. Preste atenção, quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus, desde o primeiro passo, já vai apontando, olha, tu está correndo risco de vida. Por quê? Porque quando o diabo confunde ela vai olhar e vai ver que aquela árvore era agradável aos seus olhos. O pecado é agradável aos olhos. A pessoa olha e se agrada por não ouvir a voz de Deus. Escuta isso aqui, olha, se agrada. Depois que se olhou e agradou, sentiu desejável. Então primeiro o diabo mostra, a pessoa olha, depois deseja. Aí depois que olhou,
Depois que desejou, agora vai comer, vai consumir o pecado. O diabo mostra. O diabo dá desejo. Aí a pessoa cai quando ela consome daquilo que é proibido, que Deus o proibiu. Caiu. É logo que eles descobriram que estava nu, descobriram que errou, pecou contra Deus. Aí começa a se esconder. Presta atenção. E lá na frente, quando Deus aparece e diz: Adão, o que está acontecendo, rapaz? Quem mostrou que estava nu? Deus disse: comeste da árvore em que eu te ordenei que não comesse. Aí ele vai dizer a Adão: a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele vai jogar a culpa na mulher. Adão é calça frouxa. Deus disse: tu comeu, foi a mulher que tu me deu. Vai jogar a culpa na mulher. Mas ele não ouviu que não era para comer. Por que ele quer jogar a culpa na mulher? E lá no versículo 13 disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E a mulher vai dizer: a serpente me enganou e eu comi. Ela está dizendo: eu confesso que eu pequei. Mas Adão está dizendo: foi a mulher. Tem pessoa que quer jogar a culpa em alguém para desviar. Tem pessoa que confessa: não, eu desviei porque eu quis. Quando você vê a pessoa dizer: não, eu desviei por causa de fulano, de ciclano, não, foi não, já queria. Deu ouvido à voz do diabo. Ah não, eu desviei, pastor, porque ninguém não me visitou. A virada da tarde, todos os dias Deus visitava eles, e ele também desviou. Por quê? Porque deixou de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz do diabo. Quando uma pessoa desvia do caminho do Senhor, é porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. Não, eu dizia porque não me visitou. Desculpa, toda virada da tarde Deus visitava, conversava com ele e ele desviou. Então para com isso. Deus visitava, o povo desviou. O que faz a pessoa desviar? Deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. Prestou atenção? Deus disse: não coma. É o diabo: não vai morrer não. Opa, é agradável, desejado. Aí ó, comeu. Aí a glória. Agora presta atenção nisso aqui. Qual é a consequência por ouvir a voz do diabo? Qual é a consequência de ouvir a voz do diabo? Qual é a consequência se eu decidir ouvir a voz do diabo? Gênesis 3, 23. Vamos lá, Gênesis 3, 23. Qual é a consequência de ouvir a voz do diabo? Deus fez primeiro o quê? O jardim no Éden. Para quem que Deus fez o jardim? Para o homem. Mas quando ele deixou de olhar, de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo, versículo 23 do capítulo 3: e o Senhor Deus, pois o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que de fora tomada. Então ele perdeu o jardim por ouvir a voz do diabo. Eles perderam o jardim por não ouvir a voz de Deus. Jesus disse: se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-te um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então tem gente que vai perder a morada no céu por não escutar a voz de Deus, para dar ouvido para o diabo. Da mesma forma que Adão e Eva perdeu o jardim por ouvir a voz do diabo, o crente pode perder o paraíso do céu por dar ouvido a Satanás. A consequência de desobedecer a voz de Deus é perder aquilo que Deus preparou para nós.
O jardim foi preparado para Adão e Eva. Ele desobedeceu, Deus desobedeceu. Eu digo, todo crente que desobedece a voz de Deus para dar ouvido à voz do diabo, Deus diz: para trás daqui, que eu não vos conheço. Saia! Podia todas, perdeu o paraíso por causa de uma. Perdeu o paraíso por desobedecer a voz de Deus. Você prefere perder? Será que nós preferimos perder o céu de glória para dar ouvido na voz do diabo? Qual é a voz que eu estou ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Será que essa voz que você está ouvindo, ela vai te levar para o céu ou vai te tirar de lá? Porque a consequência é grande de quem não ouve a voz de Deus para dar crédito na voz do diabo. Vamos lá. Tem mais consequência, pastor? Tem. Por não ouvir a voz de Deus para dar ouvido à voz do diabo, perdeu o paraíso. Tem mais consequência, pastor? Tem. Abre Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Vai falar a respeito do primeiro homicídio. Filho de quem? Adão e Eva. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Por desobedecer a voz de Deus para dar ouvido na voz do diabo, a consequência chegou lá na família, lá na frente. O primeiro homicídio, por quê? Desobedeceu a voz de Deus. Tem filhos que vai para a prostituição por causa do pai que não ouve a voz de Deus. Tem filhos que vai para droga porque pais não ouvem a voz de Deus, preferem dar ouvido à voz do diabo do que a voz de Deus. Então, por Adão e Eva não ouvir a voz de Deus, a família foi atingida, afligida lá na frente. Tem muitos filhos que estão na droga, no álcool, na prostituição, no assassinato. Por quê? Tudo por causa do pai que não ouviu a voz de Deus, preferiu ouvir a voz do diabo. A culpa não é do filho, não. Ei, a culpa não é dele, não. A culpa é de vocês que desobedeceram a Adão. Você desobedeceu minha voz, rapaz. Foi dar ouvido a Satanás. Satanás, ele vem sapatinho de veludo, rapaz. Ele quer te dar um prazer que não existe. O prazer do diabo é a destruição. Agora o prazer de Deus é a vida eterna. Por não ouvir a voz de Deus e dar ouvido à voz do diabo, até os seus filhos sofrem as consequências. Por nós não ouvir a voz de Deus, até nossos filhos sofrem consequência. Qual é a voz que tu está ouvindo? Será que vai ajudar teu filho ou vai ter consequência para ele? Olha a consequência para cada desobediência. Deus diz, a palavra diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve. Por quando for velho, não. Aí não ensina, e a culpa é de quem? Consequência. Por não obedecer a palavra que Deus mandou a gente. A culpa é do diabo? Não, é tua, que desobedeceu a voz de Deus. Então o primeiro homicídio que teve, pastor, foi o filho de quem? Do que caiu lá no jardim, que foi arrancado do jardim, Adão e Eva. O próprio irmão derramou o sangue do irmão. Foi porque consequência por desobedecer a voz do Criador. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Você pegou a visão aqui? Além deles perder o jardim, perder o paraíso, eles agora vão ter que perder um filho. Eu acho que doeu muito, hein? Imagina a gente ser culpado pela destruição do nosso filho. Imagina a nossa consciência nos acusar dizendo: a culpa foi minha.
por desobedecer a voz do Criador. A culpa foi minha por não obedecer a palavra de Deus. E encerro com o ponto final dizendo, com a pergunta que não pode calar. Fecha o teu olho. Deus pega a minha voz e manda dizer para mim e para você, qual é a voz que você está escutando e dando crédito. Qual é a voz que você está escutando? Será que é a voz de Deus que te quer ver tu prosperar? Ou está ouvindo a voz do diabo que quer ver tua derrota e o teu fracasso? Às vezes não é nem eu sentir, às vezes é o diabo tocando, falando, e você está dizendo, eu senti de não ir para aquele culto de ensino. Qual é a voz que eu e você está escutando nesta noite? Qual é a voz que nós escutamos ontem, hoje pela manhã, dias atrás, semanas atrás, meses atrás? Qual é a voz que está bradando dentro do nosso coração? Deus oferece muitas coisas, tudo. O diabo oferece só uma e conseguiu arrancar do jardim o que era proibido. O diabo enganou e induziu a pessoa a comer. Não faça como Adão. Olha para cá. Não faça como Adão. Não, eu fracassei, dizia, por causa da pessoa lá, da mulher. Não. Fracassou porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. Não coloca culpa, desculpe ninguém. A queda procede pela desobediência da voz de Deus. Amém? Vamos se colocar sobre os vossos pés. Tem alguém nessa noite que queira confessar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida? Renovar a sua aliança e dizer, Pai, a partir de hoje